vamos conversar um pouco sobre estrutura geral, tá? Pensando de forma bem aberta, bem ampla mesmo, como é que funciona a estrutura de uma instituição escolar. Como é que funciona a hierarquia da gestão escolar, da direção, em relação ao município, e como é que funciona a hierarquia da direção escolar em relação ao Estado. E a gente está falando de uma terceira vertente, que é a estrutura da direção escolar em relação à entidade federal, que é o caso da universidade. Claro que existem diferenças entre Instituto Federal e universidade, entre faculdades técnicas, que são estaduais, e o próprio SESI, que é também de educação profissionalizante, tá? Mas eu acho que é interessante vocês terem essa visão ampla para conseguirem tentar aprender coisas de um lugar para outro e, no final das contas, tentar propor tecnologia para os cargos e funções e pessoas e coisas do tipo. Então, assim, a gente tem questões de gestão que são muito mais importantes e relevantes e presentes do que a gente pode imaginar. Por exemplo, a gente imagina que, não, o gestor vai lidar com compra de recursos, compra de material. Sim, vai. Vai lidar com gestão de transporte, para lidar com o transporte de aluno. Sim, vai. Reuniões com os professores e atividades que envolvam professores, familiares de alunos, questões de disciplina, de educação mesmo, de comportamento dos alunos, comportamento dos professores. Sim, vai lidar com isso. Mas também vai lidar com situações que surgem o tempo todo e que é muito pela experiência de vida. E aí, para essas situações, em geral, não tem muito o que treinar, o que capacitar. Você tem que, com a sua vivência, imaginar alternativas, supor alguns cenários, e aí você, claro, vai procurar o professor, vai procurar a família, vai procurar o secretário, vai procurar uma empresa parceira, um representante de bairro, e vai conversar para tentar encontrar um denominador comum e coisas do gênero. Então, assim, por exemplo, eu estava até pensando essa noite, uma coisa que aconteceu comigo no Paraná, que eu acho que a gente conseguiu lidar bem lá, foi que eu estava organizando um evento de 60 horas, e foi naquele boom lá de 2014, quando teve aquelas paralisações de empresas de ônibus, paralisando cidade, por causa de taxa de ônibus e coisas do gênero. E o campus da universidade lá é longe, é fora do centro. Não é uma cidade pequena igual aqui que você consegue ir andando. E aí o que a gente fez? A parte diurna do evento não estava tendo problema nenhum. Porque as pessoas pegam carona, voltam, pegam um ônibus do bairro, caminham um pouquinho e conseguem retornar para casa. Mas a parte noturna do evento ia ter problema. Por quê? Iam fechar o terminal de ônibus às 18, fazendo manifestação, e a gente não teria ônibus nem para os alunos irem para o evento, nem para voltarem. E aí eu consegui descobrir isso. Eu era o coordenador geral do evento, junto com um colega, chamou William. E aí a gente descobriu isso. Eu chamei esse aluno, por sorte, era um aluno que estava na frente das manifestações. Chamei esse aluno, expliquei para ele a situação do evento, conversei com ele sobre algumas alternativas e falei com ele, olha, você pode adiar um pouquinho o fechamento do terminal de ônibus? Ao invés de fechar 6 horas, você fechar 6h30? Porque aí os ônibus para a universidade já vieram. Ele, beleza, podemos. Então a gente atrasa 30 minutos a concentração e libera todo mundo logo depois. Beleza, resolvido. E 10 horas, você consegue me dizer se vai estar liberado, se não vai estar? Falou, Daniel, não consigo.
Porque 10 horas da noite vai começar às 6h30, concentração, 7 horas e tal. Acredito que vai estar liberado. Mas eu não consigo te dar certeza. Então, pode ser que seu evento acabe 10 horas da noite e ainda esteja tudo bloqueado? Pode. Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu posso te ligar às 9h30? 9 horas? Claro, me liga. Aí eu liguei para ele 9 horas da noite, que foi o horário de intervalo do evento, e perguntei para ele, cara, alguma previsão? O que você tem de cenário aí? E aí ele virou e falou, olha, não vai ser liberado antes de 10h30. Antes de 10h30, 11 horas, não vai sair, porque tem muita manifestação, tem muita gente, está muito ocupado, polícia cercando de um lado do outro. Falei, beleza. Como organizador do evento, nesse intervalo de coffee break, peguei o microfone, fui lá para cima, e eu já tinha pensado em 2, 3 planos. E aí eu falei, galera, ó, seguinte, acabei de ter informação da paralisação, a paralisação está fechando o terminal de ônibus, não vai parar antes do final do evento. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, quem não puder ficar aqui até 10 horas da noite está liberado da palestra final. Quem puder ficar aqui até 10 horas da noite, eu vou pedir, por gentileza, que se tiver carro, dê carona aos colegas, mas não vá com o carro vazio, porque a gente precisa tirar todas as pessoas daqui. E a organização do evento vai disponibilizar a van para levar todas as pessoas em casa. E a gente vai levar, nem que seja no terminal de ônibus, para esperar o terminal ser liberado. Mas a gente vai levar todas as pessoas. Tudo bem. Aí eu cheguei para conversar com o cara da van. Na verdade, eu já tinha consultado ele antes. Quanto que você me cobra para poder levar 5 viagens em casa, porque vai ser mais ou menos o número de pessoas. Aí o motorista virou e falou, olha, professor, eu não tenho coragem de levar aluno, não. 10 horas da noite, você vai colocar 15 alunos dentro de uma van comigo para ir para os bairros, eu tenho bairro que é perigoso, eu não tenho coragem, não. Falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou com você. Então, ao invés de ir com 15 vagas, a gente vai com 14 vagas e eu defino. Ele, não, porque se for aluno, o aluno vai decidir que hora que eu abro a porta, que hora que eu fecho a porta, onde ele sobe, onde ele desce, e isso vai dar problema. Tá bom. Acaba que os alunos todos conseguiram se organizar para ir embora. Foi um evento no auditório gigante. A van estava parada esperando eles. Não precisou de nada da van. E a gente conseguiu organizar o evento e resolver tudo facilmente, assim. Mas veja, a gente está falando numa situação de gestão, que é uma situação que, claro, quanto mais informações você tem, melhores decisões você toma, mas você também precisa ter plano A, B, C, D, E, porque você não sabe que tipo de imprevisto vai rolar. E aí, claro, à medida que os imprevistos acontecem, você se prepara melhor para os imprevistos. Então, por exemplo, no curso de computação, a gente tinha lá 12, 13 professores. A gente elencou um professor por turno para ser palestra coringa do turno. Ou seja, a gente estava com um evento de 60 horas. Se na parte da manhã de segunda-feira algum dos 3 palestrantes não pudesse estar presente, a gente já tinha um professor que estava eleito pela organização, combinado com a organização, que ia subir no palco e ia dar palestra. Entenderam como é que é? Então, assim, isso era público? Isso era divulgado? Não. Mas a gente teve essa situação toda organizada para ser transparente ao público. Então, por exemplo, uma outra coisa que aconteceu lá ainda nesse evento. A palestra de abertura foi uma live com um amigo de uma professora de lá, direto da sede do Google nos Estados Unidos. Imaginem a loucura que é você abrir uma live com um auditório com umas 150 pessoas, tendo que garantir que a internet funciona, que o cara vai estar online,
que toda a estrutura funciona. E aí, assim, a própria instituição foi contra ter a live de abertura, queria que fosse um palestrante presencial. E aí, o que eu fiz? A gente bolou um esquema. Primeiro, o contato desse palestrante lá do Google estava com ele no telefone desde mais cedo, para garantir que ele ia entrar. A gente fez teste antes. E aí, esse é um documento muito engraçado, porque quando a gente tem abertura formal de eventos, a gente tem cerimonial. O que é cerimonial? Em geral, é alguém que vai lá para o púlpito e vai fazer a apresentação da cerimônia inteira. O organizador mesmo, ele é uma autoridade que vai sentar numa mesa, que vai ter 30 segundos de palavra, 1 minuto de palavra. Mas ele não é uma pessoa que vai seguir o cerimonial. Então você prepara o cerimonial, entrega para alguém, em geral jornalista, alguma coisa, algum profissional dessa área, e esse profissional vai ler o cerimonial na ordem que ele está ali. Como a gente tinha várias possibilidades de imprevisto, ou seja, não consegui conexão com o cara lá do Google, e os planos de alternativa, eu coloquei no cerimonial em cores diferentes. Então, primeiro, chamar a videoconferência com fulano de tal do Google. Se em 5 minutos videoconferência não funcionar, olhar para o Daniel. E o Daniel vai decidir qual é o plano que vai entrar em ação. E aí, quais eram os planos em ação? Já tinha nas cores. Plano 2, plano 3, plano 4. Plano 2. Plano 1, videoconferência com o cara do Google. Plano 2, uma professora ia apresentar a palestra dela. Plano 3, o palestrante das 9 horas, que seria a segunda palestra da noite, anteciparia a palestra dele. Plano 4, passar um vídeo gravado do cara do Google. E aí o que acontece? A hora que começou a palestra de abertura, o cerimonialista sabia. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, compôs a mesa. Vamos, então, chamar o palestrante internacional, videoconferência, tá aí. Abre a videoconferência. Felizmente, a videoconferência do cara funcionou, deu tudo certo, maravilhoso, não sei o quê. Mas como é que os meus superiores aprovaram o evento? Quando eu mostrei para eles e eu passei com o cerimonialista quais eram os planos. Porque qual era o medo dos diretores da universidade? De dar algum chabu e um imprevisto gigantesco na abertura do evento. Então, mas é esperado do gestor pensar em imprevisto? Se você é um bom gestor, sim. O tempo todo? Às vezes não. Às vezes você já tem lá os planos B ou C para lidar com qualquer imprevisto que aconteça. Por exemplo, quais são os imprevistos mais comuns da escola? O professor faltou, sim. Acabou a luz, acabou a água, algum acidente com o aluno. Você tem que ter alternativa para essas coisas. Esse é o tipo do imprevisto que acontece toda semana. E aí, o gestor, ele tem que ter vários planos. Um dos planos que o Zé Sérgio acabou de comentar é o próprio gestor ir para a sala. O outro plano é jogar os alunos no pátio. É jogar no laboratório de informática. O outro plano, que eu passei muito por ele, porque eu estudei muito em escola particular. E a escola particular você não pode cancelar a aula e mandar aluno para casa, porque senão dá problema. E aí o que eu passei muito foi aula antecipada. Alguém puxa a aula e alguém repõe na última aula. Ou então, assim, você tinha que sair 12h20 da escola, você sai 11h30. Porque é óbvio, né? Não podia sair 8h40 da manhã. Mas sair 11h30 não tem muito problema, sabe?
Porque qual é o grande problema, na minha opinião, do gestor? É porque o gestor não teve possibilidade desse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. E o imprevisto vai cair no colo dele sem ele ter a menor ideia do que fazer. E o que ele faz? Ele pega o dia da vida dele e fala, lascou. Como agir? E ele olha para trás e pega as experiências todas que ele tem para agir. No máximo, ele vai virar e falar assim, pô, Zé Sérgio, você está aqui na aula comigo, me ajuda aí, eu preciso decidir. No máximo isso. Vamos tentar resolver o problema local para que a gente tenha a possibilidade de pensar depois. Qual é o problema local? A estrutura da disciplina é entender o organograma de cargos e funções e pessoas das escolas, se colocar no lugar do gestor e imaginar dois cenários. Um cenário sem nada de dinheiro e um cenário com todo o dinheiro possível. E propor tecnologia, hardware, software, para os dois cenários. Então a gente está evoluindo na disciplina, discutindo o contexto, para a gente começar a pensar o que dá para fazer em cada um dos dois cenários. E aí a gente começou a conversar hoje sobre imprevistos que acontecem na escola, que são obrigação do gestor agir. E aí o que normalmente acontece com esse gestor? Ele não teve nenhuma disciplina desse tipo aqui. Ele simplesmente teve uma formação pedagógica ou eventualmente administrativa. Em geral, não. Em geral, é formação pedagógica. E ele foi escolhido pelos pares ou pela autoridade para ser o gestor, o diretor da escola. Acontece um monte de imprevisto e o posicionamento dele normalmente é olhar para trás, ver as experiências dele próprio e aí tomar uma decisão. Então, por exemplo, professor faltou. O que você tem de alternativa? Joga todo mundo para a quadra, deixa um buraco sem aula, puxa os outros professores para dar aula ali, liberar a turma mais cedo, pede alguém para substituir essa aula. Então, por exemplo, o que a gente espera de um gestor numa escola? Faltou um professor? O diretor está lá disponível? Ele pode ir para a sala? Ele vai para a sala. Ele assume, ele vai conversar sobre um assunto que precisa conversar com a turma, ele vai passar uma atividade para a turma fazer. Por quê? Liberar a turma mais cedo é um fato grave administrativo. Então, você nunca vai querer liberar a sua turma mais cedo. Imagina, você sendo diretor de uma escola e 8h40 da manhã você precisa liberar uma turma de 10 anos de idade. Como é que o pai dessa criança vai buscar ela? Como é que está a casa dessa criança na hora que essa criança chegar? Professor, geralmente, por exemplo, se falta um aluno, no mínimo você vai ter um efeito dominó de 2 a 3 turmas tendo que sair da escola cedo, pela falta de um professor. Exatamente. Eu estou simplificando para um professor só, para eles entenderem a complexidade do problema. Porque não é que você está liberando uma turma mais cedo. Que bom isso. É que você está colocando uma criança na rua sem garantia nenhuma de que ela está indo para a casa dela, sendo que a responsabilidade dessa criança está colocada pelos pais a você. É por isso que eu gosto tanto dessa disciplina, porque é o momento de virar a chave e vocês entenderem que, por exemplo, você é gerente de um projeto de software. O seu designer recebeu uma proposta melhor e vai meter o pé. Você tem um projeto para entregar daqui 2 semanas. O que você faz? Quem mais se lasca na história inteira é o gestor. Você acha que o cara que está te dando dinheiro está preocupado se sair um funcionário ou sair o outro? Você acha que o pai de um aluno está preocupado se o Zé Sérgio teve dor de barriga ou se o filho dele passou mal? Tá nem aí.
quer saber que pegou a criança dele de 10 anos e botou lá. Azar o teu. Porque a gente, enquanto gestor, a gente tem a responsabilidade, vamos supor, do filho de vocês até meio-dia. E se a gente, enfim, aí você, né, Brandon, como pai, você sabe, meu filho sai meio-dia, com 10 minutos ou 15 ele está dentro de casa. Se passou esse tempo ele não chegou na sua casa, ele corre atrás. Sim. Agora, quando você libera o seu filho, né, um exemplo, 11 horas, já pensou quanta coisa pode acontecer de 11 até o meio-dia, 15, 20, para ele chegar na sua casa? Então, isso que é complicado na questão e recai no gestor. Né? E a gente pode pensar na bola de neve também. Vamos pensar no melhor cenário possível, tá? Diretor da escola, antecipei as aulas e eu sei, 9h30 da manhã, que a turma de alunos vai ser liberada às 11. Ok. O que eu tenho que fazer? Comunicar os pais que essa turma inteira vai ser liberada mais cedo. Sim. Ou seja, eu já preciso deslocar um funcionário para poder ligar para 20 pais, pelo menos. Aí ele ligou para os 20 pais. 11 horas eu tenho que ter alguém na portaria para poder receber esse pai e tirar a criança. Aí 11 horas chega um, 10h30 chega o outro, 11h40 chega o outro, 1h da tarde chega o outro. E o que você faz? E percebam que eu estou pegando a complexidade do sistema inteiro e jogando na mesa, estou chapando ele. Estou falando de uma turma com um professor. Se você pega esse mesmo um professor, faltou um turno, a gente já está falando de 5 horários. 5 horários, se ele não pode dar 2 para a mesma turma, a gente já está falando em 5 turmas. E a gente já está falando de 50 minutos para cada uma das 5 turmas, se eu conseguir puxar. Sim. Então, assim, olha o tamanho do transtorno que dá quando o professor falta. E aí, essa é uma consciência que os professores, em geral, não têm. Que é virar e falar assim, olha, eu tenho uma consulta médica às 7 horas da manhã e eu não vou poder dar aula às 7. Então, não vou de manhã. Se eles entendessem, eles iam perceber o seguinte, peraí, eu tenho a consulta médica às 7, então eu vou avisar na semana anterior para a turma, para a direção, vou para a consulta médica às 7, se eu conseguir chegar para a aula das 8h20, eu chego, se eu conseguir chegar para a aula das 9h30, eu chego, se eu conseguir chegar para a aula das 10, eu chego, quanto antes eu puder, eu chego para minimizar o impacto. Porque uma coisa é você chegar para o aluno dizer, olha, o Daniel não pôde vir. Outra coisa é eu chegar para vocês na aula e virar e falar, olha, pessoal, semana que vem eu tenho um compromisso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma atividade e vou tentar vir o mais cedo possível. Se eu não conseguir chegar, façam a atividade. Sim. Percebeu a diferença de adesão? E aí, olha isso pelo outro lado. Agora vocês são os professores dessa escola. Vocês agiram assim. O diretor precisa escolher entre demitir um de vocês 3. Ele vai demitir quem? Então, na verdade, a gente fala muito que é um processo de ganha-ganha. É um processo onde o professor vai ser o mais sincero e o mais parceiro possível da gestão e a gestão vai ser o mais sincero, o mais parceiro possível do professor. Porque senão não adianta. Se o professor não pede o recurso, como é que vai aparecer lá o pincel para ele dar aula? Aí você vira e fala, pô, mas então o professor tem que pedir sempre? Não. O gestor tem que pensar estrategicamente e saber que todos os anos gastam 1.000 pincéis. Eu vou comprar 200 e vou achar que para 2021 vai resolver. Não, não vai resolver. Se todo ano gasta 1.000, 2021 eu espero que gaste 1.000. Ah, meu recurso está limitado. Aí eu posso fazer uma reunião com os professores e falar, olha, galera, é o seguinte, o recurso está limitado, eu vou fazer assim, ó. Eu vou comprar 500 pincéis só
Economizem, por favor, porque para esse ano eu não tenho recurso para comprar 1.000. Mas se por acaso os 500 não forem até o final do ano, no meio do ano eu vou ter uma outra verba e eu consigo comprar mais 200. Pronto. Vira um processo de mão dupla, entendeu? E aí, assim, o que a gente vai precisar entender de forma o mais completa possível? Quais são os documentos que regem essas decisões? Porque é óbvio, nem tudo pode. Eu não posso liberar a turma mais cedo, porque a secretaria os documentos me proíbem. Por exemplo, um profissional saiu, foi transferido, pediu para ir para outra escola, aí eu vou pegar uma pessoa que não tem qualificação naquela área para dar aula de história. Dependendo da instância e dependendo da faixa etária do aluno, você vai ter formas diferentes de agir. Sim. Então, se o aluno é muito novo, você não pode mudar horário. Creche, por exemplo. Você precisa fazer um levantamento de restrição alimentar. Você precisa fazer levantamento de hora de sono da criança, que tipo de roupa, eventualmente receber sabão em pó para lavar a roupa da criança lá, ou sabão para lavar a roupa da criança lá, remédio para a criança tomar nos horários específicos. Então, assim, é normal nas escolas particulares, criança que faz uso de remédio controlado, a escola controlar o horário de tomar o remédio. Só que aí você pega uma discrepância muito grande. Qual é a realidade da maior parte das escolas em relação à medicação? Não tem verba nenhuma para comprar nada de medicamento. Não tem especialista nenhum dentro de escola nenhuma para lidar com medicamento. Sim. E a realidade pedem tanto na secretaria remédio para dor de cabeça, remédio para enjoo, remédio para gripe, essas coisas, que a própria direção compra com o dinheiro dela 3, 4 cartelas e cria uma caixinha. Todos vocês conhecem a caixinha de remédio da secretaria. Se você perguntar de quem é, ninguém sabe. É de ninguém. Mas fica lá e sempre tem alguém repondo os remédios e tem lá um comprimido. E aí normalmente é assim, né? Ô tia, me dá um comprimido para dor de cabeça? E aí ela vai, solta o comprimido e te entrega, você vai e toma. Esse é mais um... Por que existe esse acochambramento da caixinha de remédio? Porque a legislação obriga que, para ter o fornecimento de medicamento, você tem que ter um farmacêutico. Para ter o fornecimento de medicamento, você tem que ter receita, licença, autorização, armazenamento devido. E aí, a hora que você põe isso na ponta do lápis, você vira e fala, quanto custa para cada escola ter uma caixinha de remédio? Um farmacêutico, uma geladeira, validade dos medicamentos. Melhor eu comprar e largar na minha bolsa. A hora que o aluno está com dor de cabeça, eu tiro aqui um paracetamol e dou ele. Agora, tem um entendimento de primeiros socorros? Até tem. E aí, assim, o que você pode fazer se você é uma pessoa que segue puramente a legislação? Seu aluno caiu e machucou o joelho, está sangrando o joelho dele. O que você faz? Liga para a farmácia vem, você pega dinheiro na bolsa dele para pagar o cara da farmácia que vai fazer um curativo. Ou então você pega o carro de transporte da escola, leva essa criança no hospital para fazer atendimento de emergência ou de urgência e vai fazer atendimento e fazer o curativo nele. Então, assim, você tem possibilidades burocráticas, legais, para poder agir? Tem. É muito mais burocrático, é muito mais chato? É. O dia a dia funciona conforme os documentos? Não.
Porque imagina, pagar o salário de um farmacêutico para ele responder por 3, 4 escolas. Sim. Então, assim, você tem dificuldades de execução das atividades no dia a dia que são chatas. O que vai mudar muito com faixa etária? A gente está falando de universidade. Universidade, você está falando de 17 anos para cima, salvo raríssimas exceções. Então, você já assume que a pessoa mora sozinha ou em república, que ela tem o dinheiro dela, que a alimentação é responsabilidade dela. Então, por exemplo, você vai ter RU em universidade? Vai. O RU tem nutricionista? Tem. Aquele prato lá, ele é organizado para ter exatamente as 2.000 calorias dia? É. Te entregam 2.000 calorias dia? Não. Por quê? Você pede mais uma concha de feijão, eles te põem. Mais uma colher de arroz, eles te põem. Você não quer salada, você fala para não pôr salada, eles não põem. Então, assim, seguiu a legislação toda. Agora, você pode sair do RU, pegar uma outra fichinha, entregar, comprar um segundo prato, voltar lá e comer de novo? Pode. Só que qual que é a diferença para a gestão? É que a gestão assume que está lidando com adulto. Eu estou tratando com maior de idade. Então, se ele quer comer mais ou menos, é problema dele. Por exemplo, as escolas. Você tem a obrigação de comprar determinado percentual dos produtos de origem orgânica. Estava em 30%. 30%, né? Estava. Na parte de legumes e verdura, 30%. Qual é o problema de 30%? Não tem quem fornece. Exatamente. Minha prima, por exemplo, veio aqui no Tec Encontro há 2, 3 anos e ela contou isso. Ela falou, olha, eu tenho que executar 30%, eu tenho dinheiro para isso. Eu, por um lado, não tenho quem fornece. Por outro, eu tenho que comprar suco para 4 vezes ao dia. E a hora que eu compro o suco, o cara me entrega graviola para a semana inteira, 4 vezes ao dia. Nossa. E como é que eu enfio numa criança que é estudo integral, que é baixa renda, suco de graviola 4 vezes ao dia? Eu tenho que dar meus pulos. E aí, como é que dá os pulos? Com a moça da cozinha, que, por exemplo, essa minha prima contou aqui no Tec Encontro, que ela fazia o seguinte, ó, de manhã era graviola. Então, assim, no primeiro dia inteiro foi graviola. No segundo dia, já não era graviola, era graviola com kiwi. E sabe o que era o kiwi? Era uma folha de couve. A mulher socou a jarra de suco dentro do liquidificador, bateu com uma folha de couve, coou aquilo ficou meio esverdeado, e aí ela foi lá servir. O que é isso? É suco de graviola com chama kiwi. Aí, mais tarde, já era graviola com hortelã. Era a mesma couve. É igual o RU. RU a gente brinca muito que tem suco de amarelo, suco de vermelho, porque não tem sabor de nada. Aquilo ali é corante. Então, assim, você tem que lidar com o dia a dia com as alternativas. Aí, lá pelas tantas, não, agora já não tem mais jeito. Aí pegaram uma outra coisa lá para fazer suco. Mas era uma semana inteira com suco de graviola 4 vezes ao dia. Professor, Fala. outra coisa que acontece muito nessas escolas que são compartilhadas, igual você foi, Pedro Batista, ali na João Maurício, o prefeito compra uma tonelada de arroz, manda para a escola. Só que esquece da verdura, esquece da carne, enfim, das misturas. Então, geralmente, as escolas, elas entram, os diretores, né, municipais e estaduais, eles fazem uma parceria. Você tem muito arroz, eu não compro arroz, eu vou comprar carne. Como geralmente a cozinha é a mesma, o processo é feito meio coletivamente. Então, faz arroz para todos
e o Estado faz carne para todos, e vão tocando assim. Então, assim, essa coisa de troca, isso acontece muito, muito. Troca de prioridade, troca de material. Por quê? Porque no serviço público as compras são feitas por ata. Você faz uma cotação de preço nacional e aí você, uma vez que fez essa cotação de preço nacional, você pode executar qualquer compra menor do que essa ata que está ali já prevista. No estado e no município acontece algo muito similar. Você tem, por exemplo, material de consumo, mouse. Mouse é considerado material de consumo. Monitor é considerado material permanente. E aí, você tem uma assinatura com um montante de dinheiro para material de consumo e uma assinatura com um montante de dinheiro para material permanente. Então, assim, o cabo HDMI do Laboratório de Informática do INFES foi comprado pelo Instituto. Os parafusos para poder prender o projetor no teto foi comprado por mim. Por quê? Porque eu fui atrás para poder instalar o projetor no teto, a gente tinha o suporte, e o que eles disseram? A gente não pode instalar porque não tem parafuso. E eu disse, quanto custa? R$10. Eu falei, tá aqui. Tirei do meu bolso e entreguei. Pronto. Comprou o parafuso, instalou, tá lá funcionando o projetor. Da mesma forma, aconteceu na sala 13 do Instituto. A gente sempre escutou um problema de só ter um laboratório de informática e não poder ter 2 aulas no mesmo horário de informática porque precisava do laboratório. A gente conhece que os alunos de meio para final de período, na sua maioria, já compraram notebook. Então, se eles não entram no curso tendo notebook, do meio para o final do curso, eles compram. E aí eu falei, peraí, na verdade eu não preciso de um laboratório de informática, eu preciso de uma sala com tomada. E aí eu cheguei para o Puca, que é o antigo coordenador do curso, falei, Puca, eu preciso comprar tomada para colocar numa sala. Você tem verba de projeto? Ele falou, tenho, Daniel, deve dar quanto? Eu falei, cara, uns 80, 100 reais. Entre tubo, tomada, fio. Pô, isso aí eu consigo para você. Faz o seguinte, lista para mim tudo que você precisa que eu resolvo. Tá bom. Listei, deu 64, 68 reais. Ele trouxe numa sacola. Na verdade, ele mandou numa sacola. Ó, Daniel, chegou aí para você. Aí o que a gente fez? A gente transformou a sala 13 do Instituto em uma sala que tem 12 ou 13 tomadas e uma televisão. Ou seja, um laboratório de informática climatizado para uma turma pequena, com espaço para a galera meter as pernas para cima da cadeira, inclusive. Com um custo total de R$0 para o Instituto. Por quê? Porque a mão de obra já estava disponível, porque a televisão já estava disponível, o suporte quem deu fui eu, as tomadas quem deu foi o Puca. Entenderam como é que é essa questão? Então, assim, às vezes é uma decisão burocrática, às vezes é uma questão de a burocracia muito mais te atrapalhar do que te ajudar. E como é que você faz para sair dela? Depende. Você pode esperar meses para resolver, ou você pode usar o professor trocínio, ou o gestor trocínio. Isso é o certo? Não, isso é o errado. Qual seria o certo? É você ter uma verba suficiente para arcar com todas as necessidades. Qual é o grande problema do gestor? É o momento onde ele começa a pagar para trabalhar. Onde ele começa a gastar mais para a instituição que ele está representando, que ele está trabalhando, do que para ele. Então, assim, esse cenário é um cenário longe? Não. É o cenário atual, por exemplo. Como é que a pandemia está funcionando? Algum dos professores recebeu auxílio para ter computador? Não. Alguns dos professores recebeu auxílio para ter internet? Não.
Alguns dos professores receberam auxílio para ter um fundo bonitinho para aparecer? Não. Algum dos diretores recebeu auxílio para entregar na casa dos professores e dos pais as tarefas, diários e atividade e impresso? Não. E a realidade qual que é? O diretor vira e fala, para resolver meu problema, eu pego meu carro, vou na casa do Zé Sérgio e entrego o papel para ele. Vou na casa do fulano e entrego o papel para ele. Entenderam? Então, assim, o mundo real e o mundo legal. Existe uma diferença grande e a educação, ela precisa de uma questão fundamental que é boa vontade. Se você tentar olhar para a educação ou para a gestão vendo problemas, você vai identificar problema a baldes. Se você tentar olhar para a gestão tentando encontrar soluções e alternativas e possibilidades, você também vai encontrar a balde. A questão é o lado que você olha. Por exemplo, vamos lá. Quanto vocês acham que ganha um coordenador de curso? Para a responsabilidade que ele tem de montar horário, de resolver os problemas com turma, com professor, ter reunião administrativa, propor reforma de curso. Sabe quanto que ele ganha? Ganha R$600. Esse é o FG. Essa é a função gratificada de um coordenador de universidade federal. Eu não estou falando com vocês que é do Instituto Federal. Não estou falando de escola de ensino médio, nem de EJA, muito menos de escola de ensino básico. Pra vocês terem uma ideia, a progressão a cada 2 anos para um professor de ensino superior é R$200. A progressão do professor de ensino fundamental é 50. Aí você pega e fala, peraí, você a cada 2 anos de trabalho, você se capacita, evolui, produz, não sei o que, e ganha R$200. O cenário do gestor é um cenário muito mais de paixão e de gostar e de vocação pela atuação do que de salário. E aí olha a proposta que acontece, né? A proposta é o seguinte, Zé Sérgio, vamos fazer o seguinte, o IF tá no... A UF aqui em Pádua está num cenário legal pra caramba, tá? A gente está no meio da pandemia. Os cursos estão esvaziando cada vez mais. Tem uma possibilidade gigante dos cursos fecharem. E a gente precisa que você seja o diretor durante os próximos 4 anos. Você se candidata? Vou te dar mais R$3.000. Se você não se candidatar, você vai dar 12 horas de aula por semana, tendo janeiro inteiro de férias, metade do mês de julho, e podendo fazer seus projetos, suas pesquisas, orientar seus alunos, viajar final de semana. Mas assim, ó, tem um bônus. Quando você assume a direção, primeiro você vai ter que ser votado, tá? A comunidade inteira tem que te eleger. E aí pode ter 2, 3 chapas concorrendo a esse cargo. E uma vez que você for eleito, é o seguinte, 2, 3 vezes por semana é fácil, você vai ter que ir para Niterói. Então, mais ou menos assim, terça-feira e quinta-feira você vai ter que acordar às 2 da manhã, entrar no carro, porque às 8 horas você tem que estar lá, e aí você sai de lá às 17h30, 18 para estar aqui às 2 da manhã de novo. Combinado? Na prática, quando as pessoas chegam e perguntam, Daniel, você aceita R$600 para assumir a responsabilidade e as buchas para ser coordenador de curso? A resposta é não. Então, assim, por que o cenário de gestão não é um cenário pensado em 20 anos, não é um cenário planejado? Porque, na verdade, o gestor, ele é um cara que está ali por vocação, e que é o cara que está se sacrificando por um bem maior, a comunidade dele. O diretor da escola ou a diretora da escola vai estar ali porque, nossa, tem um status da escola que eu me formei, vou ser diretora da escola. Consigo ajudar mais a comunidade. Pô, perfeito, maravilhoso. Agora,
que tem reconhecimento por isso? Não, não tem. Nem acadêmico, nem financeiro, nem nada. Essa é a realidade. Entendeu? Não estou fantasiando nada. Estou só mostrando para vocês que a gente pode olhar para o mesmo cenário vendo uma coisa terrível ou vendo uma coisa maravilhosa. O cenário real, ele é terrível ou é maravilhoso? Nenhum dos dois. O cenário real é, você precisa ter conhecimento dessas informações antes e você precisa se planejar e tomar decisões consolidadas. Então, assim, eu, Daniel, me vejo como diretor do Instituto? Sim. Agora, não. E aí as pessoas perguntam, nossa, Daniel, mas por que não? E a resposta é extremamente complexa. Mas para mim faz todo sentido. Deixa eu explicar para vocês. Olha aonde vai o meu raciocínio para dizer que agora não. Quantos anos tem de carreira um professor de universidade? 25. Quantos anos o Daniel tem de concurso? 9. Quantos anos tem de mandato um diretor? 4. 9 mais 4, 13. Para 25, 12. Vocês acham mesmo que eu quero ser diretor agora e ficar 12 anos no chão? Óbvio que não. Então o que eu vou fazer? Espera. Espera mais 4, espera mais 4. A hora que eu tiver para aposentar, tudo bem. Porque aí podem gostar de mim ou não ter, podem ter gostado do mandato ou não ter gostado do mandato, que no final das contas eu fiz o que eu achava que valia a pena, eu aposento e se eu quiser continuar contribuindo eu posso ou não. Mas percebem a profundidade do raciocínio? Normalmente você vai conversar com as pessoas sobre cargos administrativos e elas vão dizer para você assim, não tenho perfil. Mas peraí, quem tem perfil? São 7 professores no curso de computação. Vocês acham mesmo que os 7 tem que ter perfil? De 7, 2 um pega a coordenação, outro vice? Sendo que só pode ter uma reeleição? E aí, assim, tem coisas geniais que acontecem. Por exemplo, o diretor tem o benefício de não dar 12 horas de aula. Ele passa mais do que 12 horas dentro do carro indo para Niterói. Que benefício genial. Não ter que dar a aula que ele deu a vida inteira. Entendeu? Pô, é um benefício, ajuda alguma coisa? Ajuda alguma coisa. Pelo menos ele não tem as obrigações das aulas, né? Mas no final das contas, é o menor dos benefícios que ele podia ter. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês uma coisa que o Zé Sérgio produziu, que é o seguinte. Ele fala sobre a questão dos gestores e faz um levantamento sobre quem são os gestores, o que fazem os gestores. E ele, em determinado momento, compara o gestor da escola pública municipal com o gestor da escola pública estadual. E aí, visualmente, isso para mim não era muito fácil de perceber. E ele, como tem experiência de trabalhar nas duas instâncias, eu pedi ele para fazer esse esquema. Que é, olha, um dos problemas do gestor é para quem ele responde. Então, vamos supor, o diretor do instituto responde a quem? Depende em relação ao quê? Em relação a transporte, não é o diretor que responde. E aí, você tem hierarquia para você entender a quem você responde e com quem você tira dúvida. Então, por exemplo, até que ponto o diretor municipal responde à secretária municipal de educação ou ao secretário municipal de educação? E até que ponto, na verdade, é
A coordenadora pedagógica que responde a uma subsecretária. Entendeu? Como é que funciona essa hierarquia? Porque é uma equipe, né? Tem uma equipe na Secretaria Municipal de Educação e tem uma equipe na escola. E aí o Zé Sérgio fez esse esquema, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Ô Daniel, Oi. ontem uma das professoras da banca chegou a falar a questão do NAI. O NAI equipado, ele está mais ligado à questão da saúde e assistência social do que a questão de educação. Uhum. Por isso que ela não, enfim, não entrou a questão do NAI nesse gráfico. Que é, traduz isso para os meninos. O NAI? Isso. O NAI é um grupo de assistência para alunos que possuem algumas dificuldades de aprendizagem, possuem dificuldades de relacionamentos e por aí vai. Entendi. E aí uma professora da banca ontem falou que a gente deveria ter incluído o NAI nessa tabela municipal. Só que o NAI, esse grupo, ele está ligado mais à saúde e assistência social. Ele não se encaixaria diretamente a essa estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Quando eles precisam, vamos dizer, se relacionar, eles se relacionam. Mas o NAI não seria, né, uma caixinha dessa. O que o Zé Sérgio está dizendo é o seguinte: nesse esquema que ele colocou aqui, ele coloca o seguinte: a Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem como subdepartamentos ou partes Conselho Escolar, Departamento de Pedagogia e Inspeção Escolar. As escolas são instâncias localizadas nos bairros que respondem à Secretaria Municipal em todos esses níveis. E aí uma professora disse, olha, nas caixinhas aqui de baixo de Conselho, Inspeção e Pedagogia, faltou uma caixinha de inclusão. E o que o Zé Sérgio está explicando é, essa outra caixinha, ela não é sub da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ela é sub de um outro departamento, que é saúde. Então, a escola pode se relacionar a essa outra caixinha de outras secretarias. Mas em relação ao projeto que a gente está fazendo, a gente está imaginando a escola filtrada, se relacionando com o Conselho Escolar, Inspeção e Pedagogia, que é a Secretaria Municipal de Educação. Conseguiram entender? E aí, burocraticamente, o correto seria o quê? O secretário municipal de educação entra em contrato com o secretário de saúde e solicita ao representante do NAI o atendimento aqui. Ou então a escola entra em contato com o secretário de saúde para pedir o NAI. Hierarquicamente, esse é o correto. Porque senão você está furando a hierarquia. Se você é o diretor-geral da escola e você entra em contato com o posto de saúde, está furando a hierarquia. E qual é o problema de furar a hierarquia? O problema é em relação à documentação e controle. Esses órgãos, eles existem níveis porque a gente precisa emitir relatório de um monte de coisa. Por exemplo, o relatório de inspeção. E aí vamos supor que a escola foi direto no posto de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde não tem essa informação. Os conselhos de baixo, os níveis de baixo não têm essa informação. E, portanto, essa documentação não existe. Foi um atendimento de boca. Então, apesar do atendimento ter acontecido, ou seja, alocação de pessoal, alocação de recurso, alocação de espaço, justificativa para conta de água, de luz, isso não foi documentado. Então, assim, é fácil.
eu peço o motorista da ambulância para pegar o aluno aqui. Ok. Só que o gestor não se ligou que, ao pedir o motorista da ambulância, não está constando no diário de saídas e entradas da ambulância 5, 6, 10 quilômetros que ele andou. Pô, Daniel, mas está dizendo que 10 quilômetros é relevante? Depende. 10 quilômetros hoje, 10 amanhã, 10 no outro dia, dá 300. Daqui a pouco deu 500. Daqui a pouco deu metade do custo da ambulância que você não justificou. E aí, você tem 5 ambulâncias para a cidade, daqui a pouco cortou, virou 3. Por quê? Porque não está documentado a viabilidade de ter ambulância aqui. Conseguiram perceber? São detalhes, mas é porque o secretário aqui em cima, ele olha relatório. Ele não olha se o aluno teve aula ou não teve aula. Como é que ele define se volta a aula presencial ou se não volta a aula presencial? Ele define se você tem álcool em gel, medidor de temperatura e condição para atender os alunos numa qualidade razoável. Ele valida se o sistema de saúde comporta o nível de doentes. E aí ele pode voltar. Por que estão voltando com 30%? Porque estão respeitando uma separação de 1,5 metro, porque não tem máscara para distribuir gratuitamente para todo mundo, não tem álcool em gel para todo mundo, e principalmente, por que está virando bandeira vermelha e por que está virando bandeira roxa? A Constituição brasileira diz que são direitos públicos: saúde, educação e segurança. Quando você deixa uma pessoa do Brasil, qualquer que seja, morrer porque você não tem uma UTI pública disponível, você está ferindo a Constituição Federal. Então não é que eles estão sendo bonzinhos ou posição política. Não é isso. É porque a Constituição prevê que tem que ter atendimento à saúde. Não tem UTI. Eu não posso ter ninguém doente. Como é que eu controlo ninguém doente? Eu mantenho alimentação e funcionamento básico, né? Energia, água, coisas básicas. Agora, eu posso quebrar a economia? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lidar com a parte da economia com delivery. Então, eu chego para a empresa e falo: você tem 50 funcionários? Tem. Faz o seguinte: um funcionário seu vai fazer a entrega. Ou seja, para um funcionário, você vai ter que gastar mais máscara, mais álcool em gel, mais dispositivo de segurança, mais maquininha de cartão, mais a moto, e ele vai fazer a entrega. Aí você minimizou a questão econômica do país. Mas conseguiram entender por que eu estou falando dessas questões hierárquicas e das questões de relatório? Ah, não, eu vou no postinho ali e me atende e está resolvido. Ok. Só que o me atende e está resolvido não entra na documentação da Secretaria Municipal de Saúde. Esse caso não entra nas informações. E aí daqui a pouco a gente está num cenário absurdamente crítico. E o que vai mudar de uma instância para outra? O tamanho da hierarquia. Quanto mais longe for o secretário do diretor, mais difícil é aquela coisa de liga lá no Zé Sérgio e pergunta para ele: tá faltando quantidade de aluno de evasão no ano passado, você valida para mim, por favor? Porque no final das contas, o que o secretário trabalha é com planilha do Excel e gráfico. E aí vamos mudar isso para Estado. Olha o que o Estado faz para poder resolver esse problema. Ele cria uma regional de ensino. Então, o que é a Secretaria Estadual de Educação? Ela tem um monte de níveis e um setor responsável pela regional de ensino. E aí você cria a regional Noroeste, Norte, Sul. A nossa sede é Itaperuna. E aí o diretor vai responder ao diretor administrativo da regional.
No final das contas, deixa eu tentar simplificar para vocês como é que funciona essa divisão hierárquica. Você tem uma mesa com 10 lugares e você precisa colocar as pessoas para saber de tudo nessa mesa. Então, quantas regionais? No máximo 10. Por quê? Porque eu preciso ter, no máximo, 10 pessoas sentadas na mesa. Ah, mas eu preciso de mais regionais. O que você faz? Cria uma super regional. É assim que o gestor, que o diretor geral funciona. É fazendo esse meio campo entre a comunidade escolar que está aqui embaixo, como ele também não tem informação da comunidade inteira, ele tem o secretário, coordenador pedagógico, orientador educacional, professores. E aí ele pega esse grupo de pessoas, bota numa sala, apresenta as diretrizes, recebe as informações dessa galera e vai fazendo o relatório e mandando para cá. Eu imagino que vocês já conseguiram ver que quando a gente fala do Estado, a gente fala num monte de outros níveis de hierarquia. Então, se no município você tem uma quantidade X de níveis, ou seja, conversando com 2 níveis, eu chego no secretário de educação, no Estado eu preciso passar por 4 níveis. Eu tenho que falar com o chefe da regional, eu tenho que falar com o conselheiro de não sei das quantas, e aí eu vou chegar no secretário. A hierarquia é, quanto mais alto o nível, mais a pessoa ganha, mais responsabilidade ela tem e menos ela conhece da sala. Ela não tem a menor ideia, o secretário de educação não tem a menor ideia que professor e quantos professores chegam atrasados, faltaram para dar aula, e não tem obrigação de ter ideia disso. Ele tem a obrigação de ter ideia de quantos alunos matricularam, quantos alunos estão fora de sala, se a escola é subsistente, se não é. E ele tem a obrigação de, olha, a escola do Zé Sérgio só tem arroz, precisa de mistura. Isso o secretário tem a obrigação. Por quê? Porque ele está lidando com 500. Agora, a mãe do Joãozinho está querendo vaga para o filho dela. Desculpa, mas isso não é atribuição do secretário. Isso não pode chegar na mesa do secretário, entendeu? Pode chegar na mesa do secretário o seguinte, não tem vaga suficiente no bairro da mãe do Joãozinho. Tem que ter um monte de barreira antes de chegar. Porque imagina, a mãe do Joãozinho chega lá e consegue a escola no bairro Ferreira para o Joãozinho. Ficou sabendo, vai procurar ele também. Daqui a pouco ele está trabalhando 40 horas por semana resolvendo o problema do vizinho. E mais do que isso, o problema não é ele resolver a questão do vizinho, é ele não ter isso num relatório. Porque como é que esse secretário municipal vai chegar no secretário estadual ou no ministro e vai dizer, tenho demanda de mais uma escola em Pádua, preciso de 200 mil reais para construir, se ele atendeu o problema da vizinha? Ele não vai ter isso documentado. Então é exatamente essa hierarquia que vai gerar para ele documentação, dados, relatório, que em geral vai ser traduzido em Excel. E esse relatório ele vai chegar para o deputado e vai falar, deputado, preciso de uma verba porque tem que ter mais uma escola aqui. Prefeito, briga lá porque eu tenho que construir mais uma escola no bairro tal. Ó, vamos fazer um puxadinho na escola do bairro tal porque falta uma sala. E aí o diretor vai conseguir, a diretora vai conseguir conversar com ele para encontrar alternativas. Por exemplo, a creche da Cidade Nova aqui em Pádua só tem segundo período. E aí, olha o problema que é gerado. Todas as crianças que terminam o segundo período na Cidade Nova têm que mudar de bairro. A gente está falando de crianças de 3 para 4 anos. Olha a quantidade de movimentação que você está gerando na cidade.
É um monte de pai que está mudando horário de trabalho, é um monte de mãe que está mudando horário de trabalho, é um monte de problema que você está arrumando, de trânsito, de saúde, de alimentação, de mão de obra, de desemprego. E aí o secretário de Educação faz o quê? Opa, peraí. Se eu atendo 20 crianças, eu tenho 3 turmas, são 60 crianças. Se eu tenho 60 crianças se deslocando de um bairro para outro, será que não vale a pena eu investir e construir mais 2 salas lá e fazer o 3º período lá? A viabilidade financeira vale a pena, né? É só mais 2 professores para colocar dentro da sala e uma sala para ser construída? Ou 2 salas para serem construídas? 4 professores e 2 salas para serem construídas? Eu evito que 60 famílias se desloquem para outro bairro de bicicleta para levar uma criança de 3 para 4 anos. Conseguiram entender o nível de complexidade que o gestor vai lidar? É por isso que as coisas são tão amarradas. Porque, mas é a criança, o diretor da escola não precisa se preocupar com saúde. Calma lá. Se eu tenho uma mãe carregando um filho de 3 anos para um outro bairro para ela poder ir trabalhar, qual que é o risco dessa criança acidentar? Qual que é o risco dessa mãe não trabalhar? Qual que é o risco dessa família receber menos? E aí, a hora que você vai e abre a oportunidade lá na porta da casa dela, você vira e fala assim, mas, aí você só empurrou com a barriga, né? Agora não é mais maternal 2, agora é maternal 3. Depende. Vai ter uma certa idade onde a criança já consegue ir andando para a escola, vai ter uma certa idade onde já vai com os colegas, vai ter uma certa idade onde essa criança já tem um pouco mais de responsabilidade. Um adulto pode levar 3, 4 crianças. Agora vamos lá. Família tem uma criança de 3 anos. Quem leva? Um adulto para cada criança. Não dá para mandar em transporte escolar. Então não adianta você pegar uma van para pegar os alunos do bairro e levar para o outro. E aí, só para terminar, eu quero comentar com vocês uma passagem que é o seguinte. Tem uma escola não sei se é Betim ou Contagem, em Minas, que aconteceu fazem uns 5 anos ou 6 anos isso, que foi uma questão inacreditável. A hora que você olha a matéria, você vira e fala, não é possível, isso não aconteceu. A escola foi fechada. Aí você vira e fala, prefeito fecha a escola no município de não sei o quê. Aí bizarro, vou olhar a matéria. Sabe por que o prefeito fechou a escola? Porque a quantidade de estudantes na escola não valia a pena manter a escola funcionando. Então, o que esse cara fez? Ele pôs na ponta do lápis e ele descobriu o seguinte. Se eu fizer uma pesquisa com as famílias daquele bairro e as famílias entenderem a situação, sai mais barato eu liberar uma sala ou 2 salas numa escola do bairro vizinho do que eu manter segurança, água, luz, direção, professor, limpeza, todo o funcionamento de transporte da escola do bairro. E aí o que ele fez? Ele fechou a escola do bairro e ele custeou com a verba de fechamento da escola do bairro a migração dos profissionais para outras escolas e o transporte para pegar cada uma das crianças em casa e entregar em casa. Então era o único bairro da cidade onde tinha um transporte buscando a criança em casa no horário. Por quê? Porque ele percebeu que não era viável manter a escola funcionando. Aí você vira e fala, nossa, mas que insensível, ele vai tirar a escola da minha rua? Depende. A quantidade de dinheiro que ele gasta para manter 10 profissionais para uma turma de 20. A comunidade agradeceu um monte. A escola nova funcionava bem pra caramba. Ele deu emprego para o cara do transporte que não tinha emprego. Agora tem a obrigação de todos os dias buscar e levar
cada uma das crianças e os demais profissionais foram distribuídos nas escolas da cidade. Então, assim, você tem parcerias, negociações, é só a questão do gestor entender cada vez melhor como que dá para agir, o que dá para agir, o que vale a pena, e fazer isso de modo participativo, colaborativo. Eu não posso chegar para vocês, virar e falar, olha, a aula agora vai continuar até às 5 da tarde. Bizarro. Eu sou um gestor de sala de aula. Então, peraí, semana que vem eu não vou poder dar aula? Então eu vou virar para vocês e falar, olha, pessoal, semana que vem eu não vou poder, a gente muda de horário. Percebe? Então é tudo uma questão de combinar com os pares, combinar com as pessoas, para as coisas serem decididas com calma, mas é função do gestor ver o plano A, B e C, porque tem os planos, né? Bom, de minha parte é isso. Um abraço. Fiquem com Deus.